O anime de hoje começa com o nosso prota, o Kunon. O moleque tá lá, numa noite de tempestade digna de boss final, perguntando pra família o que diabos significa enxergar. O detalhe, o coitado é cego. O pai dele, tentando ser profundo, explica que ver é distinguir cores e formas, e manda aquele papo de coach dizendo que ele devia ter orgulho, já que os olhos dele carregam a cicatriz do cavaleiro sagrado. Mas o Kunon não é bobo, ele ouve a fofoca rolando nos bastidores e a servidumbre soltando aquele F no chat porque sentem pena dele. Um tempo depois, uma das servas leva o nosso prota para a aula de magia. O Kunon tá meio desanimado, se perguntando por que raios ele tem que aprender a soltar poderzinho se nem consegue andar sozinho sem alguém segurando o braço dele. A serva dá aquele hype, lembrando que ele tem um emblema da água e que isso é elite. Ela apresenta ele para a nova tutora, a Die Corse, que chegando para assumir o treinamento do garoto. Na hora da prática, o Kunon usa a magia de Auri e cria uma bolinha de água minúscula. Ele pergunta para Dini o que é aquilo, e ela explica que é um feitiço de água do tamanho de um globo ocular. No que ela fala isso, já bate aquele arrependimento porque, vacilo falar de olho pro cego. Só que o Kunon, em vez de ficar na bad, entra em modo gênio. Se ele não tem visão natural, ele vai simplesmente buildar a própria visão usando magia. A Dini fica em choque com o QI 200 do moleque. Corta pra hora do rango. O Kunon tá fascinado querendo saber o que tá dropando no prato dele. Ele quer descobrir cada ingrediente do sanduíche e fica interrogando a serva sobre o que tá mastigando. Ele comenta que a curiosidade tá a mil, mas que o olfato dele tá quase sobrecarregado de tanto cheiro. A serva fica toda orgulhosa por ter cozinhado e começa a zoar, esfregando uma uva na cara dele para ver se ele adivinha o que é. Mas o Kunon manda a real. Se continuar com a gracinha, vou pedir para nerfarem o seu salário. Esse prota é brabo demais, tá louco? Depois do lanche, ele vai encontrar a professora Flora, a encarregada de ler os manuais de lore para ele. O Kunon pede para ouvir a história do cavaleiro sagrado Stor Utglia, o que deixa a Flora meio tensa. A serva dá o sinal verde e a Flora aceita, mas pede para ele avisar se a história der gatilho ou for dolorosa demais. O Kunon avisa que tá suave e que agora, mais do que nunca, quer farmar conhecimento. Enquanto ele treina, a gente descobre que antigamente rolou uma guerra mundial de heróis contra o Rei Demônio. O herói do país deles, Stor Utgris, conseguiu solar o vilão, mas o preço foi alto. O cara perdeu um braço e uma perna e foi de base na batalha épica. E anos depois de toda aquela treta da guerra, a galera da linhagem do Stor começou a spawnar com defeito. Ou faltava um braço, ou uma perna, ou brilho nos olhos. Reza a lenda que esses moleques são a reencarnação do herói e carregam a cicatriz do brabo. Só que o Kunon não compra essa ideia nem um pouco. Pra ele é ele e o mana que ele usa é dele, ponto final. O plano do mestre é criar os próprios olhos na força do ódio e da magia. Mas, como dá pra imaginar, isso deixa o cara só o pó. Enquanto ele dá aquela relaxada, ele começa a reclamar que o rendimento tá baixo. A empregada dele, toda preocupada, pergunta se tá faltando carinho, mas ele manda a real. De amor ele tá cheio, o que falta mesmo é XP em conhecimento e estamina pra aguentar o tranco de uma magia de alto nível. A serva tenta acalmar o coração do pequeno, lembrando que ele só tem 7 aninhos e come igual a um passarinho, e que com o tempo ele vai ficar monstro. Mas o Kunon tá pilhado, ele sente que se esperar muito vai ser tarde demais, e não vai dar em nada se continuar desmaiando com qualquer feitiço básico de iniciante. Ela então manda o papo de ir com calma, e como o Kunon quer dar um upgrade no físico e na resistência, mas a limitação visual dificulta o cardio, ela sugere que ele comece a treinar com a espada. O Kunon achou a ideia genial, e a Iko, toda empolgada, já ia sair correndo para arrumar um mestre espadachim. O Kunon para ela e manda aquele agradecimento sincero por tudo que ela faz. E a Iko, que não é boba nem nada e aproveitou o clima de emoção, já lançou a braba pedindo um aumento de salário. Só que o Kunon deu o drible nela e disse que ela estava fazendo barulho demais enquanto ele tentava focar no treino. Reverteu a situação total. Que mestre! Um tempo depois, a Jenny chega na mansão e vê o Kunon lá, todo focado na esgrima. A Iko avisa da chegada dela, e o instrutor novo, o Oro, se despede do pequeno pupilo. Quando a Jenny chega perto, ela percebe que o moleque tá com outra aura, totalmente mudado. Ela pergunta se ele quer uma pausa, mas o Kunon já quer ir pro PVP.
Eles começam a revisar o feitiço de Ori da última aula, e sem perder tempo, o Kunon deixa ela completamente em choque, sem entender como ele evoluiu tanto se ela só ensinou o básico do básico. Enquanto isso, em outro canto do mapa, uma empregada avisa a princesa Mika que a carruagem já tá no ponto. Mas a vibe dela tá lá embaixo, zero vontade de ver o noivo, afinal o Kunon sempre foi aquele cara meio vibe bad, todo depressivo. A empregada lembra que foi o rei quem selou esse acordo, então não tem muito pra onde fugir, e a Mirika entra na carruagem na força do ódio. No caminho, ela fica pensando que o Kunon é um item raro pro reino por causa da cicatriz do herói. Ela até aceita esse casamento político como parte da missão da família real, mas todas as vezes que eles se encontraram, o cara tava só a tristeza, se auto-sabotando e reclamando da deficiência. Ela já estava pensando que não queria ver aquela cara de derrota pelo resto da vida. Só que, para surpresa geral, quando ela chega na casa do Kunon, o maluco tá radiante, com um sorriso de orelha a orelha. Ela até estranha e pergunta se aconteceu algum milagre, e ele simplesmente manda a real. Ele descobriu que ama o mundo da magia. Ele chega nela pedindo desculpas por ter deixado ela preocupada e já lança o convite. Pergunta se ela não quer colar com ele porque ele tá cheio de fofoca épica e histórias divertidas para contar naquele dia. A Mirika fica em choque, porque nunca tinha visto o Kunon com aquela cara de quem realmente está curtindo a vida e aceita toda empolgada a passar o resto do dia com ele. No pôr-do-sol, voltando de carruagem, a gata vai embora fascinada com a mudança. Enquanto isso, o Kunon sente que foi a primeira vez que ele realmente deu o primeiro passo e estendeu a mão para alguém. A Iko, sempre atenta, manda que ele fez isso porque é um verdadeiro cavaleiro. E não deu outra. Um tempo depois, o Kunon pede para Flora ensinar para ele como ser um lorde de respeito para tratar a princesa Mirika como ela merece. Só que a Iko já se mete no meio e exige que, além de cavaleiro, ele tenha senso de humor. Do outro lado do mapa, a Jenny tá tendo uma crise existencial. Ela se pergunta o que diabos vai fazer da vida, já que o Kunon agora consegue spawnar 7 esferas perfeitas de uma vez só, algo que para ela é nível impossível. Ela sente que o pupilo é um gênio que upa de nível rápido demais e que não tem mais nada de magia básica para passar. Então decide que é hora de pular para o nível intermediário. Mas rola aquele medo, né? Porque magia é top, mas é perigoso pra caramba. O trato era só ensinar o básico para uma criança, mas o negócio fluiu para um lado muito doido. O moleque só tem 7 anos e já tá querendo mexer com magia avançada. Mesmo assim, ela não vai dar Regikit, embora tenha levado um esporro na biblioteca por estar fazendo barulho demais com seus pensamentos altos. No dia seguinte, quando ela encontra o Kunon, já avisa que o treino hoje é diferenciado, e o moleque já chega todo trabalhado nos novos dotes de cavaleiro. A Jenny pensa, lá vem ele mudando de novo, mas foca na aula. Ela explica que o feitiço Aori não é só criar água do nada, agora é hora de desmembrar as propriedades do feitiço para mudar tudo, temperatura, viscosidade, composição, cor e por aí vai. Ela faz uma demonstração com 2 esferas, uma geladinha e outra morna, explicando que é nessas modificações que nasce a assinatura de cada mago e onde o talento de verdade brilha. O Kunon acha isso incrível e já vai pro teste prático. Ele pede pra Iko provar uma tacinha d'água e a coitada fica sem entender nada, dizendo que tem gosto de maçã. O Kunon corrige. Na real, o sabor é de ameixa. A Jenny, vendo aquilo, entra em desespero interno, rezando pro moleque não aprender em 5 minutos as modificações que ela passou a noite inteira desenvolvendo. Ela comenta que parece que ele já pegou o jeito de tudo, mas o Kunon diz que é bem difícil, embora vá se esforçar ao máximo. À noite, segurando 2 frutas, ele entra no momento reflexivo. Ele conhece os sabores e os cheiros, mas nunca viu as cores. E se ele não conhece as cores, vai ser tenso criar variações da magia, o que dificulta o plano principal de buildar os próprios olhos. Mas desistir não tá no dicionário dele. No dia seguinte, quando a Iko pergunta o que ele quer beber, ele manda a pérola. Quer um chá com leite, mas sem o leite. Nem eu sei como o mestre vai fazer essa mágica acontecer. A Aiko pede um pouco de água quente e, do nada, o Kunon usa a magia dele para fazer a água passar por cima da fruta. O moleque dá um pulo, assustadão, dizendo que parece que conseguiu enxergar. A Aiko, que não brinca em serviço, já manda o papo. Pergunta se é verdade, porque se for bite, ele vai levar um tapão para ficar esperto. O Kunon pede calma, porque com essa pressão toda, nem ele sabe direito. Ela dá um esporro nele, dizendo que pediu um cavalheiro com senso de humor, mas não um engraçadinho com piada de mau gosto. Ele implora para ela parar, explicando que conseguiu ver as cores, ou melhor, percebê-las através do mana.
Ele tenta adivinhar e pergunta se a maçã verde é vermelha, e a Aiko diz que não, o que faz sentido, já que o coitado nunca viu cor nenhuma e não sabe o nome de nada. Ela explica que o verde é mais pálido, e o Kunon reclama que ela está confundindo ele com tanto matiz diferente. Mas ela manda real, é o que tem para hoje, mestre. Ela faz o teste final perguntando quantas maçãs tem ali, e quando ele acerta de primeira, ela fica em choque. Que evolução, família! Mais tarde, a Aiko vai dar o relatório para o pai do Kunon. Ela conta que, embora o alcance seja curto, ele já distingue cores, e quanto mais perto ele está do objeto, melhor a visão funciona. Se ele encostar, aí ele vê com nitidez total. O pai pergunta se isso significa que o prodígio já consegue ler, e a Aiko explica que ele usa os dedos para identificar a cor da tinta no papel. Ele ainda não manja das letras, mas está fascinado com as ilustrações dos livros. O pai então levanta a questão: será que não é hora de trazer ele de volta para a mansão principal? Atualmente eles vivem separados porque o próprio Kunon não queria ser um estorvo, e também porque a mãe dele era muito chiclete. Mas a Aiko defende o pupilo, dizendo que ele está mudando o mindset e trabalhando pesado, e que mudar ele de ambiente agora pode estragar o progresso. O pai concorda e diz que se quiser ver o filho é só colar lá, mas a Aiko vai ter que continuar segurando o Rojan sozinha. Ela diz que tá de boa, que faz tudo pelo faz-me rir, o salário. E o pai ri, dizendo que essa honestidade dela faz bem pro garoto. Ela tenta descolar um aumento de novo, mas ele só dá risada e deixa ela no vácuo. Passa um tempo e a Aiko se reúne com o Kunon, que está preparando um experimento secreto para mostrar para a professora Jenny, que está quase chegando. A Aiko bota pilha para ele fazer algo épico, e ele usa a magia de Auri para spawnar uma esfera vermelha gigantesca. Só que bem na hora, a família dele aparece de surpresa. Ao ouvir a voz da mãe, o Kunon se desconcentra, perde o controle do mana e a bolha explode, pintando a mãe dele todinha de vermelho. A mulher entra em pânico total. O pai, vendo aquela cena de filme de terror, pergunta como ele pôde fazer algo tão bizarro. Mas o Kunon, coitado, não entendeu o drama. A Aiko então explica o BO. O problema é que o vermelho é a cor do sangue, e a cena ficou parecendo um cenário de crime. O pai, possesso, dá um castigo de 2 meses pro Kunon, e de quebra corta o salário da Aiko por 3 meses. A coitada quase foi de base ali mesmo com o prejuízo. Enquanto o circo pegava fogo, a Jenny estava só na espreita, escondidinha, pensando que esse moleque é um verdadeiro monstro. Ela tá lá se questionando até onde esse pequeno prodígio vai chegar. Do jeito que o XP dele tá subindo rápido, é bem capaz dele platinar a vida e conseguir o título mais lendário do mundo, o de Feiticeiro Azul. O tempo voou, o time skip veio forte e a Aiko aparece de novo para entregar o novo material de estudo para o nosso protagonista. E olha só, o Kunon agora já tá com 9 anos e virou um verdadeiro pimpolho, um pimpolho meio delicado, com aquela carinha de personagem de anime que a gente nunca sabe se é herói ou wave. O pai do Kunon chega no irmão mais velho e solta a braba. Tem uma missãozinha para ele. A ideia é mandar o caçula para a escola de nobres, mas o problema é que o Kunon mal colocou o nariz para fora da mansão a vida toda. O irmão logo ativa o modo flashback e lembra de quando eram menores e o Kunon pediu para dar um rolê. Na época, o coitado estava todo travado porque não enxergava nada. O mais velho prometeu que ia segurar a mão dele, mas foi só descer um degrau que o plano deu ruim, ele soltou a mão do guri e o Kunon foi de jeta no chão. Mas agora o arco de redenção veio e ele avisa pro pai que vai dar o máximo para ser um bom irmão. Enquanto isso, o Kunon tá lá focadão aprendendo hidromancia, aquela parada de jogar água num pote bufado com poderes sobrenaturais para achar itens ou ler o futuro. A Aiko, que não perde a chance, pergunta se ele consegue achar a juventude dela ou o brilho que ela perdeu pelo caminho. Essa aí não tem limite. Mas o Kunon, que já nasceu com o carisma no nível máximo, manda a real. Diz que ela ainda é jovem e linda e que se ele não fosse filho de Marquês, pedia ela em casamento ali mesmo. A Aiko já manda um "que isso, novinho", dizendo que ele é muito talarico e não pode chavecar uma mulher 10 anos mais velha. Os dois dão aquela risada, enquanto a Flora olha de longe pensando que essa galera é tudo doidinha. Mais tarde, a Flora continua nas tutorias e reflete que ensinou etiqueta pro mestre Kunon, mas parece que o curso de Dom Juan veio de brinde e ele tá passando do ponto. O cara não pode abrir a boca que já sai um elogio. No meio do chá, ele manda um brinde pros olhos lindos da Flora. Ela fica meio "será?", mas admite que perto do que ele era antes, agora ele tá um fofo.
Quando cai a noite, a Pari se prepara para encontrar o pai do Kunon. No meio do caminho, pelo bosque gelado, Aiko pergunta se ele consegue tancar o frio e ele usa o Ori para criar 2 bolhas gigantes de água quentinha protegidas por uma membrana super macia e elástica. O Kunon fica na dúvida do porquê o pai chamou ele, achando que talvez tenha feito alguma besteira. Mas Aiko tranquiliza o mestre, dizendo que depois daquele mar de sangue que ele causou, não deve vir bronca. O Kunon só rebate que a culpa foi dela, que pediu o negócio no tamanho extra grande. Chegando na mansão, eles são recebidos pelo Balen e pelo Yo, o irmão mais velho. O grupo segue para o encontro com o boss da família e no caminho o Yo pergunta se o Kunon quer que ele segure sua mão. O Kunon recusa educadamente, avisando que agora o sensor dele tá ligado e ele percebe tudo ao redor. O Yo olha para ele e lembra da fase em que o irmão vivia na bad, comentando que tá felizão de ver ele bem assim. Por fim, os dois chegam nos pais, onde soltam a notícia. A Flora já deu o papo que o Kunon zerou tudo o que ensinam na escola de nobres. Mas aí vem a pergunta: será que o Kunon tá pronto pro próximo nível? Seria uma boa ideia eu te contar o que aconteceu nessa reunião com o pai dele agora? O pai do Kunon manda real e pergunta se o filho não tá nem um pouco interessado em frequentar uma escola de verdade. Mas o Kunon, que não quer saber de lero-lero, responde que não tá afim porque não quer incomodar os outros. Além disso, ele tem umas paradas na build dele que tá priorizando agora e que passam por cima de qualquer escola. O pai diz que sempre achou que ele deveria fazer o que desce na telha, mas o Kunon questiona se dá algum BO jurídico se ele simplesmente não aparecer por lá. Aí o Coroa explica o sistema. Os filhos da nobreza são obrigados por lei a estudar, e o Kunon já tá até matriculado no sistema. Só que, pela situação especial dele, o rei mandou um salve e deu um passe livre VIP para ele ficar em casa. O Kunon, que é esperto, já manda logo. Isso aí é puro nepotismo. Para quem tá mofando no chat e não sabe, nepotismo é aquele favoritismo maroto para conhecidos. O pai pede para ele não levar por esse lado, porque o foco não é esse, e sim ele considerar a ideia de ir pro colégio. O Kunon já tenta dar um drible no assunto, perguntando se o pai tá preocupado com o jeito que ele gasta a mesada, e os dois começam aquela discussão épica de família sobre desperdício de gastos e responsabilidade e blá blá blá. O Kunon continua tentando mudar de canal e pergunta se o pai ainda tá bolado por ele ter enchido o jardim de sangue. O pai responde na lata: não perdoou, e se o guri repetir a dose, vai ficar 6 meses sem mesada pra deixar de ser doido. Sorte é que a mãe deles é o suporte do grupo e puxa todo mundo de volta pro tópico principal. O pai apela pro sentimental e pede pro Kunon pensar na princesa Mirika, porque se ele não cumprir as obrigações de nobre, vai ficar em desvantagem na sociedade e a princesa pode acabar numa situação bem ruim por culpa dele. Vendo que o negócio ficou sério, ele decide ceder, mesmo achando que vai ser um tédio total. O pai explica que não precisa morar lá por anos, é só chegar, amassar nos exames de promoção e pronto, diploma na mão. São 5 exames, então ele só precisa aparecer 5 vezes para fechar a conta. O Izio revela que ele e a princesa Mirika vão se formar logo após o próximo exame, então o Kunon vai fazer tudo junto com eles. A mãe, num hype absurdo, já diz que é hora de dar um tapa no visual dele e chama a Airiko para irem todos juntos arrumar os trajes. Enquanto eles saem, o pai comenta com o Izio que, além da princesa, vai ter um monte de gente da realeza querendo dar em cima do Kunon, mas o Izio garante que vai estar lá para ser o guarda-costas do irmão. Um tempo depois, o Kunon se encontra com a princesa e conta que vai enfrentar os exames de promoção. Ela fica super empolgada, já que finalmente vão passar um tempo juntos na escola. E como sabe que ele nunca pisou lá, promete ser a guia oficial e companhia dele. O Kunon agradece, mas já solta aquela preocupação de protagonista. Se ele ficar colado na princesa, todos os caras que são gados dela vão ficar com um ciúme absurdo. A Mirika, meio nervosa, diz que duvida que isso vire um problema. O Kunon pergunta se ela não é popular e ela já rebate: bebê, não me ofende, é óbvio que eu sou popular. A guria tem uma fila de caras apaixonados por ela. A Mirika manda o papo: a concorrência é grande. Ela tem tantos pretendentes quanto dedos na mão direita, ou seja, 5 caras na fila do pão. O tempo voa, os meses passam e o Kunon se prepara pro rolê parecendo um Gojo Satoru versão medieval, todo no estilo. Aiko comenta que ele tá parecendo um pimpolho, um verdadeiro galã, e ele já brinca dizendo que descobriram a identidade secreta dele. Enquanto isso, o Will só observa e se pergunta: será que meu irmão sempre foi assim tão fútil? Antes de dar o play na viagem, o Kunon usa a magia dele para envolver as rodas da carruagem. Quando o veículo começa a andar, o Will fica em choque porque não sente nem um solavanco.
A magia do guri é utilitária demais. Ele aproveita o clima e pergunta se o irmão tá de boa em ficar longe de casa, e o Coonan tranquiliza o mais velho. Ele sabe que deu muito trabalho antes e que o Will ainda se sente culpado por aquela vez que ele caiu e se machucou, mas o jogo mudou. Antes ele queria deletar a própria conta desse mundo, mas agora ele quer viver cada segundo. O Will quase deixa cair uma lágrima vendo como a magia salvou o irmão, mas a cena emocionante vai de base rapidinho. O Coonan solta que tá tão motivado a viver que mesmo que o resto da humanidade vá pro lobby, ele vai continuar aqui firme e forte. Ele planeja viver tanto que vai acabar sentindo pena do resto dos mortais. O Will fica tipo, gente, o que fizeram com esse menino? E já coloca a culpa todinha na conta da Iko. Finalmente, a parte chega na escola e a Mirika já tá lá no portão esperando. Ela elogia a gravata borboleta dele. E o Coonan, com autoestima no talo, pergunta se é possível a gravata ser mais bonita que ela. A princesa nega na hora, e ele respira aliviado, dizendo que se a gravata fosse mais bonita, ele teria que tirar agora mesmo. O Will só fica assistindo esse papo torto dos dois e se perguntando que tipo de relação é essa. Na hora de entrar, o Coonan dá aquela travada. O pessoal pergunta se ele tá bem, e ele fica ali só processando o som das milhares de vozes dos estudantes. O Coonan do passado teria quitado da partida ali mesmo, mas o atual é diferenciado e pede para Mirika segurar a mão dele. Enquanto isso, uma professora novata chamada Cats está nervosa esperando o aluno. Pelo relatório que ela recebeu, o tal Coonan é um menino super tímido e retraído. Coitada, mal sabe ela que de tímido esse guri não tem nada. Quando ele aparece, as alunas e a própria professora ficam maravilhadas com o visual dele. Ela se apresenta toda profissional, mas o Coonan já chega quebrando o protocolo. Ele faz uma reverência e diz que naquele momento ele é uma senhorita, uma garota muito bonita. A professora entra em pane total. O que esse maluco tá falando? Mas o sinal toca, a galera se despede e a Cats percebe que o dia vai ser longo e que esse aluno não vai ser nada fácil de lidar. Para completar o hype, lá do alto, uns veteranos observam o Coonan e comentam: olha lá, é o famoso garoto com a cicatriz do herói, o cara que recebeu as maiores bênçãos. O clima pesou. Do alto, uns veteranos estão de olho no Coonan, comentando que ele é o tal prodígio com a cicatriz do herói e cheio das bênçãos. Só que o clima azeda quando notam que o príncipe tá com cara de poucos amigos. Aí já mudam o discurso para dizer que é tudo superstição barata. O príncipe fica possesso vendo Coonan e a irmã dele no entrosamento total, vira as costas e manda os puxa-sacos seguirem ele. Um tempo depois, a professora Cats pergunta pro Coonan se ele tá por dentro de como funcionam os exames de promoção. Ele diz que sim, e ela explica que normalmente rola um tempo de preparo entre as provas, mas para ele vão abrir uma exceção e fazer tudo de uma vez. O Coonan, que não guarda nada pra si, já manda real pra professora. E meu pai e o rei são parças, isso aí é nepotismo puro, devem ter pressionado a escola pra eu passar logo. A Cats finge que sofreu uma amnésia temporária para não se complicar e entrega a prova mandando ele começar. Mas o condenado do Coonan não para. Ele continua dizendo que tá tudo esquematizado, que o pai e o rei são cúmplices no esquema. A professora até dá liberdade para ele falar, mas implora: me tira dessas tretas políticas pelo amor de Deus. Depois de um tempo, ela vai corrigir os testes e fica em choque. O moleque não parou de falar um segundo durante a prova e mesmo assim gabaritou tudo. O cara é um monstro. Enquanto isso, lá no refeitório, o Coonan e a Mirika dão de cara com o príncipe Lyle. A galera já faz aquele círculo pra ver a treta e o Izzy, que tava passando, já sente o cheiro de problema. O príncipe solta aquele deboche perguntando se esse pirralho recebeu mesmo as bênçãos. A Mirika tenta intervir, mas o Lyle manda ela ficar na dela. O Coonan pensa: putz, o dia tava sendo um 10-10, mas se ele mexer com a princesa, vou ter que buildar um ataque. O Izzy tenta mediar, mas o príncipe corta ele dizendo que não deu permissão pra ninguém falar. O Izzy nem acredita que no primeiro dia o Coonan já arrumou briga com a realeza. Só que o Coonan é diferenciado. Ele ativa o Ori, coleta umas gotinhas de água do ar e discretamente molha as calças do Lyle. Aí, com a cara mais lavada do mundo, pergunta: eita, o senhor se mijou? O príncipe, vendo o estrago, entra em modo desespero, grita pra todo mundo que não se mijou coisa nenhuma e sai vazado dali. O Izzy e a Mirika já sabem de onde veio o golpe. O Coonan, pleno, só pergunta: quem tá com fome? O irmão pergunta se foi ele mesmo que fez aquilo, mas o Coonan só diz que tá com vontade de comer um hambúrguer. No meio do lanche, ele pergunta quem era aquele cara chato.
Quando a Mirika revela que é o irmão dela e o 7º príncipe, o Kunon solta uma reflexão. Não pode existir um irmão que não cuide dos menores, mas beleza, já foi. O Izio só reza para todos os deuses para eles conseguirem se graduar sem mais nenhum BO, enquanto lá ele tá lá no canto, bufando de ódio e focado no plano de vingança. Tudo começa naquele clima de tensão digno de final de temporada. O Kunon, com aquela cara de quem não tá nem aí pra nada, questiona a Mirika sobre o motivo do irmão dela, o Lyle, ter chegado chutando o balde e se metendo entre eles de forma tão agressiva. A Mirika, que é a 9ª princesa, solta a real. O Lyle é o 6º príncipe, então na hierarquia da realeza, ele manda e ela obedece. Ele estava ali para dar aquela carteirada básica de irmão mais velho autoritário. Mas ó o plot twist, rapaziada. A Mirika explica que como o Kunon é o hechiceiro que porta a lendária cicatriz do herói, o status dela subiu mais que criptomoeda em dia de alta. Graças ao brilho do nosso protagonista, agora eles estão no topo da pirâmide da alta sociedade. E a princesa, que não é boba nem nada, deixa bem claro pro Kunon. Olha, independente do que o papai rei mandar ou do que os nobres fofoqueiros falarem, eu tô muito feliz de ter você como meu prometido. E convenhamos, né? Quem não estaria? O cara é um prodígio, vai ser rico, poderoso e ainda tem esse estilo misterioso. O Kunon, sendo o cavaleiro que é, já planeja a gratidão. Diz que quando encontrar o rei, vai se ajoelhar com tanta vontade que vai fazer buraco no chão. O cara quer ser o genro perfeito. Ele até cogita e pedir desculpas pro Lyle para limpar a barra, mas o Io e a galera já cortam o barato. Ideia péssima, Kunon. Aquele príncipe é um surtado, deixa ele pra lá. O tempo passa na velocidade da luz e a gente vê o Kunon em casa treinando com a professora Jenny. E aqui, meus amigos, o nível de apelão do moleque quebra o medidor. Ele começa a moldar a água com uma precisão tão bizarra que consegue dar a textura de uma maçã para uma esfera de líquido. A Jenny, que já está acostumada a ver o impossível, fica de queixo caído e dá o conselho de ouro. Kunon, você precisa tocar em tudo. Toque em pedras, tecidos, frutas. Quanto mais texturas você conhecer, mais fácil vai ser recriar o mundo com a sua magia. O moleque leva isso a sério e vira o fiscal de texturas do reino. Aí chega o dia do exame final na academia. O Will encontra o Kunon num canto e pergunta: "O que tu tá fazendo aí?" E o Kunon, na maior paz, colhendo amostras de texturas, ué. É nesse momento que a Mirika chega toda radiante para receber o seu campeão. O Kunon, que não perde a chance de ser dramático, começa com um monólogo digno de Shakespeare. Diz que tá com o coração partido porque aquele é o último dia que vai ouvir a voz dela na escola, que o mundo vai mergulhar num crepúsculo de tristeza infinita. Um verdadeiro showman. A Mirika só ri e avisa que a escola só acaba quando o sol se puser. E ele instantaneamente para de chorar e fica de boa. O Will olha para os dois com aquela cara de: "Eu sou o único normal nessa família?" Na sala de aula, o clima é de final de ano de escola. A professora avisa que o exame vai ser coletivo, com todos os alunos juntos. O Kunon fica meio na bad porque ele amava ficar sozinho na sala especial com a professora. Safadinho, né? Mas ela dá aquele apoio moral e diz que vai ficar vigiando ele de longe. O Will percebe que a intimidade ali tá alta e o Kunon solta a fofoca máxima. Conta que a professora só entrou naquela escola para perseguir o grande amor da vida dela. Mas o cara reprovou e ela ficou lá, sozinha e amargurada no 2º ano de trabalho. A Mirika e o Will ficam em choque. "Kunon, você não pode sair contando os traumas da mulher assim no meio da sala." De repente, a classe toda cerca o princesa, querendo conhecer o tal Pimpolho, que é o prometido dela. A professora pede para ele se apresentar e o Kunon dá um show de carisma, cativando geral. Mas aí ele solta outra pérola. Diz que tá aliviado em ver que eles têm amigos, porque ele achava que o Will e a Mirika eram dois solitários, sem ninguém para conversar. O Will e a princesa quase infartam de vergonha, explicando que a Mirika só queria passar tempo com o Kunon e pediu para os amigos darem um espaço. O Kunon, num momento filosófico, diz que estava pronto para consolar eles, dizendo que não tem problema nenhum ser um isolado, que o ser humano fica bem sozinho. A classe inteira começa a olhar para o Kunon como se ele fosse um alienígena. O cara tem a mentalidade de um monge de 1000 anos num corpo de moleque. Mas aí o clima esfria.
Os puxa-sacos do príncipe Lyle avisam que o exame vai começar. Mas o Lyle, arrogante como sempre, diz que os professores que esperem por ele. Só que o sistema não perdoa. Avisam que o exame é simultâneo e nem príncipe pode atrasar. Ele chega na sala possesso, bufando ódio. Ele tá cansado de geral ser igual, de ninguém falar as coisas na cara dele e só ficarem cochichando. Ele se mete entre o Cunon e a galera só pra marcar território. É aí que o Cunon faz o que ninguém tem coragem. Ele pega na mão do príncipe Lyle, dá aquele sorriso de protagonista e se apresenta como o futuro cunhado. Ele diz que tá ansioso pra conversar, já que no último encontro as coisinhas impediram o papo. O Lyle surta, tenta soltar a mão, diz que não deu permissão para o Cunon tocar nele, mas o Cunon é um tanker de persistência. Ele ignora os gritos e diz: "Nossa, você tem uma voz muito viril e dá para sentir que você é muito forte só pelo toque da sua mão." E aí vem o golpe de misericórdia. O Cunon diz que se pudesse ver, ia encarar o rosto do príncipe com tanta intensidade que ia fazer um buraco na cara do príncipe. O Lyle simplesmente trava. O príncipe brabão fica vermelho, gagueja e pergunta para a irmã dele o que tem de errado com esse garoto. A sala toda racha o bico da cara de tacho do príncipe. O Cunon solta ele, o Will suspira de alívio por não ter rolado uma execução real e o exame finalmente acontece. O pôr do sol chega, a professora desenha uma flor no quadro e anuncia: "Geral passou. É festa, é gritaria, é aprovação total." Na hora da despedida, o Cunon ainda grita para a professora: "Se ainda estiver procurando um amor, tenta com o meu irmão." A coitada da professora quase morre de vergonha. O Lyle sai de lá bem mais pianinho, parece que passar uma vergonha pública foi o melhor remédio para a arrogância dele. As semanas passam e o Cunon continua o grind de magia com a Jenny. O moleque tá voando, ele faz redemoinho de água, muda a cor, muda a densidade, até que ele decide mostrar sua nova criação. Ele pega uma gota de água e transforma numa pomba que sai voando pela sala. A Jenny fica em estado de choque. Ela chama o Cunon no canto e solta a bomba. "Cunon, você não tem mais nada para te ensinar." Ela admite que desde o começo ela estava usando artimanhas e truques para enrolar ele e continuar recebendo salário, porque o talento do Cunon já tinha superado o dela há muito tempo. O Cunon, com o sorriso de quem já sabia de tudo, diz que amava as artimanhas dela. Ele explica que foi graças a esses truques que ele descobriu as profundezas da magia e ganhou um propósito. A Jenny chora de emoção, mas insiste: "Cunon, você precisa de um mestre de verdade, um hechiceiro real. Eu só vou te atrasar." O Cunon tenta convencer ela a ficar criando animais mágicos ao redor dela, mas ela sabe que o lugar dele é no topo. Ela sai de lá decidida a voltar a estudar para não ser deixada para trás pelo próprio aluno. Para piorar o clima de despedida, a Iko avisa que a professora Flora também se demitiu porque o Cunon já se formou. A Flora nem quis se despedir para não chorar litros. O Cunon fica meio órfão de professores, mas a Iko já aproveita para pedir: "Pergunta para Flora se na casa dela não tem um servo rico, alto e bonitão para eu me casar." O Cunon fica indignado: "Você também quer me largar? Não vou perguntar nada." No jantar, o Cunon conta pro pai que tá sem mestre. O Will comenta: "Na escola falam muito de um tal de Sia Unli Finrow, um hechiceiro real que é o galã do castelo e tem um mana absurdo." O Cunon já fica hypado: "Quero esse cara." O pai corta as asas dele: "Filho, hechiceiro real é cargo de elite do rei. Eles não dão aula para nobreza comum, é impossível." Mas o Cunon já tem o plano: "Pai, a gente vai no castelo, eu finjo que me perco entre uma cozidinha e outra, o hechiceiro me achura e entre uma cozidinha e outra ele vira meu mestre." O pai e o Io olham pra ele tipo: "Que plano lixo é esse, Cunon?" Mas a mãe, que mima o moleque até não poder mais, faz aquela carinha pro marido e ele cede: "Tá bom, vou falar com o rei." Lá no castelo, o documento do Cunon chega na mesa do grande mestre. Ele olha aquilo e não acredita que um aprendiz está pedindo aula com a elite. Mas aí avisam ele: a princesa Merica tá louca por esse garoto. Ele é o prometido dela. O grande mestre olha o nome: Cunon Gurion. Ele sente um calafrio, um interesse bizarro. O destino do nosso prodígio tá prestes a cruzar com a verdadeira elite do reino. Olha só quem voltou! O nosso prodígio tá na área!
Agora a gente vê o Kunon junto com o pai dele na carruagem, trocando aquela ideia sobre a surpresa que o coroa preparou. O plano é o seguinte, ele conseguiu uma audiência com o rei, e se o Kunon mandar bem, sua majestade pode até considerar ser um instrutor de magia dele. O Kunon, todo inocente, diz que é o poder da amizade, mas o pai explica a real. Os feiticeiros reais estão de olho no talento do moleque. Aí vem a pergunta de praxe, que você tem buildado de magia ultimamente? O Prota então invoca um gato de água. Mas não é qualquer aguinha não, tá? O bicho tem cor e densidade, parece até carne de verdade, embora o Kunon reclame que ele ainda não se mexe de um jeito natural. Além disso, o moleque cismou que quer aprender a dar voz pro bicho. O pai fica encantadão com o pet e o Kunon já manda o "adota um aí, pai". O coroa desconversa, diz que ia se distrair no trampo e que a regra da casa é 100 pets, pro Kunon não tropeçar neles. Mas a fofoca real é que a Tina prefere cachorros. O Kunon agradece o cuidado com a família e pergunta se não rola de ter uns pets fora de casa. Ele lembra que a Iko disse que ter uma gatinha fora de casa dá status, mas dentro de casa é falta de etiqueta. O pai já saca que a Iko não estava falando de bicho, né? Mas como a princesa Mirika concordou, o pai acha que o assunto é gato mesmo e promete pensar no caso. Chegando no castelo, eles são recebidos pela princesa Raisha Auglia. O Kunon, como sempre, ativa o modo Cavaleiro Sedutor nível 99. O pai até dá um toque que ela é a segunda princesa e ele precisa de modos, mas o Kunon vai além e já chama a mina de futura cunhada. Ela racha o bico e diz que a Mirika já tinha feito o hype dele. Ela nota o gatinho, mas quando colocam o bicho no chão, o Kunon desfaz a magia. O pai finge que o gato faleceu e entra no drama, enquanto a Raisha, impressionada, diz que vai levar o Kunon para a Torre Negra. O pai se recompõe, avisa que vai cumprimentar o rei e descolar uma carruagem. O Kunon agradece e ainda avisa que reservou uma mesa naquele restaurante onde o pai conquistou a mãe dele. O moleque é um cupido nato. Já dentro do castelo, a Raisha diz que tem um segredo para contar. O Kunon já imagina algo mágico, mas ela resolve contar a lore da família. Na casa Auglia tem 7 príncipes e 10 princesas. Geralmente o primeiro herda o trono, mas lá a regra é clara, mérito e conquistas valem mais. O clima é tenso, mas a Raisha dropou a disputa para virar feiticeira. Nisso, o Kunon avista a Torre Negra e sente uma mana absurda vindo de lá. A Raisha comenta que a Mirika tem medo que o Kunon se envolva na treta pelo trono, mas o papo corta quando ela vê o Kunon patinando. Pois é, o gênio congelou os pés e está deslizando pelo castelo. A Raisha quer testar também, mas antes ela dá o aviso de ouro. Não se junte a nenhuma facção, não dê sua palavra e não assine nada. Recado dado, os dois começam a patinar pelo castelo como se fosse um ringue de gelo, enquanto os servos tentam parar os dois no desespero. Aí aparece o senhor Dário perguntando que zona é aquela. Os guardas explicam e ele entra na perseguição, mandando todo mundo parar. O Kunon pensa em se render, mas a Albina manda ele acelerar. Não deu outra. Pouco tempo depois, os dois estão de joelhos levando aquele sermão épico. Enquanto isso, o pai do Prota nota uma gritaria no castelo. O servo explica que um moleque feiticeiro fez arte e um cavaleiro capturou ele. O pai só falta morrer engasgado e cospe o chá todinho. Depois da bronca, o Prota e a Albina ficam frente a frente com o boss. O cara se apresenta como Londimon Arstar, o grão-mestre dos feiticeiros reais. O Kunon fica nervoso, mas percebe que se a mana da Raisha era braba, a desse cara tá em outro patamar. O Londimon pergunta se ele tem um emblema da água, e o Kunon confirma. O mestre olha e vê que é 2 estrelas. O Kunon fica boiando, então o Londimon explica a hierarquia. Os emblemas são divididos em 7 tipos: fogo, água, terra, vento, luz, escuridão e vileza. O Kunon cai na real. Então eu sou o segundo mais fraco do elemento água? O Londimon confirma, dizendo que 2 estrelas é o nível mais comum. A própria Raisha revela que também é 2 estrelas, mas de vento. O Kunon entende, mas não se aguenta e solta uma pérola. Ele diz que a densidade de mana do mestre é diferente e faz uma comparação com queijos. Ele diz que ele e a princesa são queijos normais, enquanto o Londimon é um queijo azul artesanal.
Ele até chama o cara de grão-mestre queijo azul e pergunta se ele é 3 estrelas. O Longmon fica meio pistola com o apelido, mas revela que na verdade ele é 4 estrelas. O Cunon olha fixamente, processando o nível do poder do cara. O Cunon, curioso que só ele, manda a pergunta: Mestre, o rank influencia nas magias que eu posso castar? O Longmon manda real. Não tem nada bloqueado por nível. A diferença atual é só a quantidade de mana e o quanto você se esforça nos treinos. O moleque fica satisfeito, mas do nada o Longmon falta um. Beleza, agora vamos pro que interessa, diversão. Corta pro jardim, onde uma galera de elite dos feiticeiros reais tá reunida. Tá todo mundo no hype pra ver o que o prodígio faz. A Raisha bota a mão no fogo por ele, e os outros feiticeiros ficam de cara com a idade do Cunon. É aí que o Longmon chama o Victor, um feiticeiro brabo, que usa o Aori para se cercar de várias esferas de água. A missão do Cunon? Tentar roubar essas esferas usando o próprio controle de mana. O Cunon gela. Nem nos treinos com a Jane eles imaginaram um desafio desse nível. Mas ele é do tipo que não arrega. Ele tenta com tudo, mas as esferas do Victor são tipo rocha. Depois de suar a camisa, ele consegue hackear e separar 2 esferas. O Longmon para tudo e diz que já deu para ver o potencial. O Cunon cai exausto, chocado com o nível dos caras, mas o Longmon elogia o moleque. O Victor até pergunta se pode ficar com o Cunon para ele, mas a galera nega na hora porque o Victor não cuida nem de si mesmo. O Cunon pergunta se passou no exame, mas o Longmon quer testar mais coisas. Só que agora o teste virou bagunça num trampolim de água. O Cunon fica meio, eu devia estar vendo isso? O Longmon pergunta como ele fez aquela estrutura elástica, e o Cunon explica que criou uma esfera mole com textura de borracha. Os feiticeiros já começam a fantasiar como deve ser bom tirar um cochilo ali. O Cunon ainda dá a ideia. Se eu aumentar a elasticidade, dá para pular até o 2º andar do castelo. O pessoal se anima, mas o Longmon segura a onda, senão ninguém mais trabalha e não deixam o Cunon ir embora nunca. O Prota se desculpa, dizendo que tem um jantar marcado com a noiva dele, a princesa Mirica. A Raisha pergunta se ele cria outras coisas além de gatos, tipo pessoas. O Cunon diz que sim, e cria uma Ico de água. O Longmon nota que é uma marionete de água bem feita, mas os movimentos ainda estão meio travados. O Victor pergunta se dá para fazer movimentos impossíveis, e o Cunon confirma, dizendo que tentou fazer uma voar. Mas a Ico de verdade achou que parecia um espírito zombeteiro e deu dislike. Mesmo assim, os feiticeiros pedem para ver. Resultado, uma empregada viu a marionete flutuando pela janela e o castelo inteiro entrou em pânico. Geral teve que pedir desculpas e a culpa sobrou pro Victor, que deu a ideia. O Cunon fica meio para baixo por levar o 2º esporro do dia, mas o Longmon anima o moleque. Ele passou. Na próxima vez já vão falar de instrutor de magia e tudo mais. O Cunon fica felizão, mas pergunta pra Raisha se agora ele tem que escolher um lado na briga pelo trono. Ela tranquiliza o moleque. Pros feiticeiros reais, status é o que menos importa. O Longmon pergunta qual o sonho dele, e o Cunon manda a braba. Quero criar olhos com magia. A galera acha a meta genial, mas o clima de festa acaba quando o pai dele chega puto da vida com as reclamações das travessuras. O Cunon tenta se desculpar, mas a Raisha defende ele, dizendo que todo mundo se empolgou. O pai dá uma lição de moral pesada. Não importa quem manda, quem usa a magia é o responsável. Ferir alguém só porque recebeu ordens é imperdoável. Magia é poder, e ele deve se negar a machucar os outros, ou a culpa será toda dele. O Cunon aceita o sermão e pede desculpas. Depois vemos o pai dele indo embora, feliz por ver que o filho se enturmou com a elite. De volta ao castelo, a Raisha pergunta se ele não esqueceu da Mirica. O Cunon se toca que já está escurecendo e entra em desespero. Ele não quer chegar no jantar todo suado e descabelado, porque um cavaleiro não busca a princesa nessas condições. Então, a Raisha tem uma ideia: combinar magias. O Cunon cria uma esfera de água gigante e a Raisha diz que eles vão se impulsionar nela para chegar rápido. O Cunon fica interessado no experimento, mas recusa, porque decidiu que a primeira vez dele voando seria com a Mirica, e que o noivo dela, ele mesmo no caso, podia entender errado. A Raisha não quer nem saber, ignora os protocolos e puxa o moleque pro voo. A Raisha manda logo o "eu não tenho noivo não, segura o hype",
e os dois decolam na maior velocidade. O problema é que o pouso não foi nem um pouco suave. A loira não controlou o freio e eles foram direto para o chão, num tombo cinematográfico. A Raisha até tenta pedir desculpas, mas o azar é que o Sr. Dário, que já estava com o sangue fervendo, aparece bem na hora. Enquanto isso, a Mirika está no maior glow-up, se arrumando toda elegante e se perguntando se o Kunon vai curtir o look. A empregada dela fica de queixo caído, sem acreditar que a princesa tá tão caidinha assim por alguém. Ela até se questiona, quem é esse tal de Kunon que deixou a patroa lelé da cuca desse jeito? Mas o sonho vira pesadelo rapidinho. O clima romântico é cortado pela cena do nosso prota e da Raisha levando o maior sermão do Dário por causa da aterrissagem desastrosa. Mas e aí? Será que a Mirika vai tancar ver o noivo dela caindo do céu com outra princesa? Bom, se você acompanhou essa tour épica até aqui, comenta a palavra princesa para eu saber que você é fechamento e ficou até o final. A gente se vê na próxima, hein? Não esquece de se inscrever, deixar o like e ativar o sininho. O Rebobina se despede, até a próxima!